Graça e paz, irmãos. Boa noite, que Deus abençoe a todos, a todas por essa noite. Nós estamos felizes e muito abençoados aqui hoje. E hoje nós vamos concluir, então, na verdade, hoje eu vou falar sobre a última igreja das 7 igrejas que nós começamos a falar aqui, de Apocalipse, mas na verdade eu não vou concluir hoje. Eu vou falar sobre a última e na semana que vem nós vamos fazer um apanhado geral para a gente lembrar um pouco daquilo que foi sendo falado domingo após domingo. Então hoje nós chegamos à última igreja. O texto está em Apocalipse capítulo 3 e versículo 14 a 22. Apocalipse capítulo 3 e versículo 14 a 22. Amém. Apocalipse 3, a partir do 14, nós vamos falar sobre a igreja em Laodiceia, a última igreja. Vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quanto amo, a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, a igreja em Laodiceia, ela primeiro leva este nome porque foi uma homenagem que um rei ou imperador romano fez à sua esposa. Essa cidade, quando esse líder chegou até ela, ele não sentiu prazer nela, esse líder romano, e ele pensou em destruir e refazer. Só que a sua mulher, quando chegou nessa cidade, ela se encantou pela cidade, e então ele decidiu não destruir a cidade, e além de não destruir a cidade, dar à cidade o nome dela. Então por isso chamado Laodiceia, em homenagem a essa liderança romana. E de todas as igrejas, essa igreja foi a que recebeu somente críticas. Em nenhum momento, nessa palavra, e a palavra de Jesus para esta igreja, foi dada a ela algum tipo de, eu tenho visto isso, tá legal. Não, a essa igreja só foi pancada, só pancada. A última igreja que recebeu a palavra de Jesus, das 7 igrejas da Ásia, das 7 igrejas de Apocalipse, da qual João, ali por volta dos anos 80, e João com mais de 90 anos de idade, recebe a direção e a palavra de Jesus. A todas as igrejas ainda foi considerada alguma coisa. Teve uma que foi só elogio, inclusive. Mas a essa igreja a pancada comeu solta. A essa igreja a porrada foi forte. E quando nós lemos as igrejas, eu não sei se você já percebeu, mas existem diversas formas, inclusive os teólogos eles interpretam de diversas formas, como é
essa mensagem deve ser lida e interpretada. Por exemplo, alguns acreditam que as 7 igrejas são 7 tempos da igreja cristã no mundo. Alguns interpretam dessa forma profética. Mas de todas as formas, independente da forma como se interpreta, o fato é que quando nós lemos esse texto, nós temos que pensar de uma forma muito ampla, no sentido de, nós estamos recebendo conselho para a igreja global. Nós estamos recebendo conselhos para a igreja brasileira. Nós estamos recebendo conselhos para a igreja em Sorocaba. Nós estamos recebendo conselhos para a igreja ou para a comunidade tabernáculo de adoração. Acabou? Não. E nós estamos recebendo conselhos para a igreja, pessoa, indivíduo, cada um de nós. Então é sempre de uma forma vindo dentro do macro até chegar no indivíduo. Então quando nós lemos aqui, nós estamos falando também de nós. Por quê? Porque aquela frase que eu não gosto muito dessa frase, mas uma frase muito conhecida é: a igreja sou eu. Tem até música, né? A igreja sou eu. Sim, isso é uma verdade, mas cuidado com isso, porque não é a igreja sou eu, a igreja somos nós, né? Um indivíduo só não faz a igreja somos nós, a igreja é corpo. Mas também é verdade que cada indivíduo dentro do corpo tem a sua importância. Por isso que igreja, segundo a palavra, ela não é uma responsabilidade de hierarquia, começando de um determinado cargo e terminando num outro. O governo da igreja não é assim, o governo de Jesus não é assim, até porque ele disse que o maior teria que ser o que serve mais, já para quebrar isso mesmo. Então, com isso, eu também descubro que, quando recebo conselhos pesados como esse, porque estou entendendo que é para mim, e você também deveria entender que é para você, não é transferência de responsabilidade, porque tem muita gente hoje na igreja que está mais ou menos numa posição assim: eu vou lá na igreja, eu sou da igreja, eu vou na igreja, mas eu sou só um na igreja, eu sou só mais um na igreja. Responsabilidade mesmo é os caras lá que canta, que prega, que ensina, que pastoreia. Cuidado com isso, porque eu vou dizer uma coisa: quando nós somos vistos pelo Senhor, nós somos vistos de cima. E quando nós somos vistos de cima, nós somos completamente nivelados. De cima não dá nem para saber quem que é maior e menor na estatura, né? Quando se está 2 pessoas aqui, se eu olhar 2 cabeças daqui, eu não consigo ver nem quem é o maior e o menor. E a igreja, ela é vista de cima pelo Senhor. Então assim, aqui não há maior e menor. Aqui não há grau de importância, por causa de um microfone na mão. Então eu quero dizer a cada um dos irmãos que você tem um papel no corpo. Você tem uma importância fundamental sem pegar um microfone na mão, sem tocar um instrumento. Você tem uma importância muito fundamental, porque nós estamos sendo observados, segundo o livro de Hebreus. Observados por uma grande nuvem de testemunhas, que estão observando a nossa caminhada, e que muitas vezes não será com o microfone na mão que você vai pregar Jesus, mas vai ser somente no fato de você comunicar com a sua vida o Evangelho. Como é que você se comporta como pai, como filho, como irmão, como discípulo de Jesus, e como as pessoas estão vendo a sua vida fora do templo, fora das paredes da igreja. Isso é algo assim fundamental para a minha vida e para a tua vida, e como nós falhamos nisso muitas vezes, como nós falhamos. Portanto, quando lemos esse texto, eu quero que você pense o seguinte: é para mim como indivíduo, é uma palavra direta de Jesus para mim. E ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o amém. Jesus já se identifica como o amém. Ou seja, quando você diz amém, você está dizendo é verdade, é uma confirmação da verdade. Aquele que é a verdade diz estas coisas, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de tudo, o todo-poderoso Senhor Jesus Cristo diz. E o que ele diz? Conheço as tuas obras.
Quando ele diz o tempo inteiro nas cartas, conheço as tuas obras, ele está dizendo, eu observo a tua vida como igreja, eu observo a tua vida como parte do corpo, eu te observo. Mas como que o Senhor me observa, Pai, quando eu vou para o culto e o Senhor está lá? Não, nós estamos servindo aquele que tudo vê em todo tempo e em todos os lugares. Nós servimos a um Deus que está em todos os lugares. Às vezes no culto ele não vem. Nossa, que palavra forte, pastor. Porque, irmãos, ele só vem quando nós estamos reunidos no nome dele. Muitas vezes nós viemos aqui, nós nem reunidos no nome dele estamos. Nós estamos cumprindo só uma obrigação e não vê a hora de acabar o culto, porque você tem coisa mais importante para fazer depois. Aí a gente não está reunido no nome dele, a gente está só sendo um frequentador de culto. Mas quando nós viemos aqui, estamos reunidos no nome dele de fato, viemos aqui ouvi-lo, viemos aqui cultuá-lo, celebrar, aí a Bíblia nos garante que ele está no nosso meio, ele está no nosso meio. Porque ele está à procura de quem? De adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele encontra adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele está no meio de nós, amém? Mas o fato é que muitas vezes nós não conseguimos nem atrair a presença dele dentro de um culto. Mas você pode ter certeza que na hora que você está fora dessas paredes aqui, desobedecendo, fora dessas paredes aqui, envergonhando o nome dele, fora dessas paredes aqui, dando mau testemunho, você pode ter certeza que você está sendo observado, que eu estou sendo observado, e nada foge daquele que tem os olhos como chama de fogo, como nós lemos em Apocalipse. Nada foge dos olhos do Senhor. Eu tenho um recado para você e para mim nesta noite, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo nessa terra é curto. Eu tenho uma coisa para te dar um alerta. O tempo que nós estamos vivendo aqui é curto. Vai passar muito rápido. E um dia nós estaremos diante dele e nós escutaremos isso dele. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, aleluia. E aí ele prossegue e ele diz o seguinte: nem és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus, como isso é forte. Você consegue imaginar o Deus todo criador olhando para você e para mim, dizendo assim: olha, eu tenho ânsia de você. Porque é muito interessante que nós temos o hábito sempre de tratar Jesus como nosso queridinho, o nosso amorzinho, o nosso paizinho. Só que nós esquecemos de entender que Ele como Pai é justo. E com Ele também não tem brincadeira. Não tem brincadeira. E essa palavra é tão séria, que Ele fala assim: antes, melhor fosse você ser frio. Melhor fosse você ser ímpio, melhor fosse você não me conhecer, melhor fosse você nunca ter tido contato com o Evangelho, do que você ter tido contato com o Evangelho e você tratar o Evangelho com brincadeira, você tratar a vida com Deus com brincadeira, você ser achado morno. Percebe? É o único momento talvez que a Bíblia te fala assim: não tem moderação, não tem equilíbrio, ou você é visto como frio, ou você é visto como quente. Morno não serve, não dá para ter equilíbrio quando o assunto é Deus. Não dá, Ele é o Criador. Hoje de manhã nós falávamos sobre isso. Gente, quando a gente puxa o ar, respira, enche o pulmão, nós estamos vivendo um milagre chamado vida. Só que nós não percebemos isso, porque é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, mas isso é um milagre.
O pulmão enche, o oxigênio se renova, o sangue é produzido. Tudo vai acontecendo através da possibilidade do oxigênio, da respiração, da terra girando na velocidade que tem que girar, do universo sendo controlado. Então, a este Deus não há brincadeira, com este Deus não dá para viver dentro de uma mornidão, com este Deus não dá para ser mais ou menos, ou a gente é, ou a gente não é. E é essa pancada que essa igreja recebe: eu tenho contra ti que vocês estão vivendo como morno. Mas é muito interessante que Laodiceia, essa cidade, ela era conhecida de forma negativa das suas águas mineral, que eram mornas. Os viajantes, eles passavam por essa cidade, e é muito interessante que eles estavam cansados, sedentos, eles sentiam vontade de beber água, e quando eles iam às fontes dessa cidade, a água era em torno de 40 graus. Por quê? Porque de outras cidades vizinhas brotava água muito quente e brotava água muito fria, e Laodiceia era justamente o encontro dessas águas. Então ela misturava e ficava uma água morna. E você já bebeu água morna? É um terror, né? A não ser que você faça um chazinho ali, coloque algum sabor, aí dá para tomar uma água morna. Mas tenta pegar com sede e tomar aquela aguinha morna, gostosinha, com 40 graus de temperatura. É horrível, né? Dá o quê? Náuseas. E Jesus usa justamente esse ponto e diz assim: a vida morna de vocês, a vida sem vibração na minha presença, a vida sem intensidade na minha presença, a vida de qualquer jeito na minha presença me causa náuseas, nojo. Então hoje a última igreja, ela vem com uma pancada para todos nós, gente. Ou nós entregamos tudo para a nossa vida diante do Senhor, ou nós não entregamos nada. Mas brincar de entregar é perda de tempo, porque Ele conhece todas as nossas obras. Isso é muito sério. O que é ser morno? O que Jesus condenava de fato naquela igreja que o fazia como morno, e o que Deus condena na minha vida para ser achado como morno? O versículo 17, projeta para mim o 17, por favor. Vocês dizem: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. O que é ser visto como morno? Essa igreja, esse local em Laodiceia sofreu um terremoto terrível, um pouco antes desse tempo de João. E um terremoto terrível, e eles conseguiram se reerguer sozinhos, sem precisar da ajuda de Roma. Sem precisar da ajuda de Roma, eles conseguiram financiar a própria reconstrução diante de um grande terremoto. Então, eles se sentiam autossuficientes. Eles sentiam que eles não dependiam de nada e, portanto, não dependiam também de Deus. Então, ser morno é viver dentro de uma acomodação tão grande, que nós passamos a caminhar completamente satisfeitos, autossuficientes, indiferentes, soberbos. E esse é um grande perigo para mim e para você. Está tudo bem, está tudo saudável, está tudo no positivo, está tudo fora da tribulação. Então a gente se acomoda, se encosta, e o que é pior, a gente começa a sentir autossuficiência. Eu consigo dominar essa situação, eu consigo dominar aquela, consigo dominar, e a dependência de Deus, ela vai ficando, até que nós somos então espremidos de novo, e aí a gente volta a depender de Deus. Só que aí fica muito sério, né? Porque assim, Deus, ele só serve quando nós estamos diante de uma grande necessidade.
E essa igreja, esses irmãos estão dizendo, Jesus está dizendo, eu vomito vocês, porque vocês não entendem o quanto vocês dependem de mim. Vocês estão achando que vocês estão conseguindo com a força de vocês. Esse mês eu bati minha meta, foi por minha força. Esse mês eu consegui mudar determinada situação, foi por minha força. Não, o que o Senhor espera de cada um de nós é total dependência dEle. Dependa do Senhor, queridos, dependa do Senhor. Dependa dEle todo dia pela manhã. Agradeça cada detalhe, cada pão, cada situação na tua vida. Dependa do Senhor, irmãos. Dependa do Senhor. Mas eu estou tendo saúde para trabalhar, foi eu que peguei isso aqui, coloquei ali. Tá, foi Deus que te deu saúde para fazer isso. Dependa do Senhor, entenda que nós estamos dentro de uma dependência, que um sopro dEle, isso tudo acaba. Entenda que qualquer ação de Deus na história do homem, tudo acaba. Então nós estamos vivendo na dependência de um Deus amoroso e Pai, mas justo. Os religiosos que se julgam ser os super crentes, os politicamente corretos, os senhores de si e da razão, aqueles que olham para os pecadores, se enchem de orgulho e até agradecem por não ser como eles. E é isso que a gente vê muitas vezes no meio da igreja. A sua caminhada cristã e a sua maturidade te leva cada vez mais a olhar para pecadores e dizer, eu tenho total capacidade de fazer o que esse cara está fazendo, então eu preciso cuidar. Quando a gente vê uns absurdos acontecendo, nós não vestimos a camisa de super crente e falamos assim, nossa, ainda bem que eu sou crente. Não, você olha para essa situação, você tem misericórdia e você diz assim, eu sou exatamente da mesma raça que esse camarada, eu sou capaz de fazer exatamente isso que ele fez. Então isso te coloca numa posição de vigilância. É igual Gideão, né? Quando faz um tempo que eu não leio essa passagem, não quero aqui errar, mas quando Gideão vai para combate e ele pede para que os homens, quando vão beber a água, o teste final para os 300 quando eles vão beber a água, eles não podem colocar a boca na água, mas eles têm que pegar a água e trazer até a boca, sinal de vigilância o tempo inteiro. E esse texto ele diz para nós assim, viu? Vigilância o tempo todo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, os religiosos exagerados eram vomitados porque se sentiam autossuficientes, mas só que tinha um outro grupo, que era o grupo dos meio crente. E o grupo dos meio crente, eles sabem que não estão como deveriam, mas isso já não incomoda mais. Isso é muito difícil. Eu sei que eu poderia estar dentro de um potencial servindo ao Senhor, estar no potencial de oração, no potencial de participação na igreja que eu frequento, no potencial de vida com Deus. Eu não estou no potencial que eu poderia estar, mas isso não me incomoda. Eu não me sinto cobrado por isso, mas a palavra vem e diz assim, viu? Morno não. Morno não. Aquela frase que nos tormenta. Um dia, quando essa situação resolver, quando, sabe, sempre fica jogando para frente, eu preciso que essa situação se resolva para que então e assim os anos vão passando, e quem diz aquela frase, né, depois o café esfriou, né? Então, hoje, na última igreja, é um chamado violento, irmãos, tipo, vem com tudo para a minha presença, vem com tudo viver uma experiência comigo, entra de fato na onde eu quero, esteja realmente com o seu coração onde eu quero que você esteja, entra com tudo, porque não dá para viver pela metade,
com Deus. Aleluia. Eles diziam serem ricos, mas eram pobres. Mas tinha uma outra coisa nessa igreja que eu acho fabuloso, Jesus usar os recursos, usar as coisas que aconteciam na cidade para poder dar um exemplo. Ele sempre fez isso, né? Ele olhava para um passo, ele encontrava uma palavra. Ele olhava para o mar, ele olhava para um peixe, ele olhava para uma ovelha, ele encontrava. E lá ele olhou para uma outra coisa, ele olhou para o fato que a cidade de Laodiceia era extremamente conhecida por ter, assim como Sorocaba tem um hospital oftalmológico que é extremamente famoso no mundo, né? No mundo. Laodiceia era conhecida por ter desenvolvido um colírio que ganhou o mundo todo da época. Então eles eram referência na área oftalmológica. Aí Jesus falou assim: vocês são cegos. Percebe como é uma igreja que tinha uma visão errada de si mesma? Nós somos referências na visão. Aí Jesus fala assim: cegos. Mas nós somos referência na parte financeira, na administração da riqueza. Jesus falou: pobres. Só que tem mais um fator. Eu descobri também que essa cidade, ela era extremamente conhecida porque eles desenvolveram uma produção em massa para a época de uma lã negra, que era um tipo de roupa que ganhou o mundo também. Era lã negra. E essa produção dessa lã era algo tremendo. As pessoas viajavam quilômetros para ir lá e comprar isso aí, porque é só lá que produzia. Referência na vestimenta. Jesus falou: vocês são nus, pobre, cegos e nus. Uma igreja que tinha uma visão errada de si mesma. Só que Jesus, no versículo 18, por favor, versículo 18. Começa então a mudar a história. Vocês são pobres, cegos e nus. Só que aí Jesus começa então a dizer: você quer vir para mim? Então eu te ofereço, adquire de mim ouro refinado no fogo. Sabe a respeito da tua pobreza? Eu tenho a riqueza que você precisa. Abandone a sua autossuficiência, abandone o que você acha que é rico e receba de mim a riqueza verdadeira. E é mais uma vez uma palavra que nos chama a atenção, que um dia quando nós chegamos diante do Senhor, nós ouvimos aqui, acho que foi na semana passada, o testemunho da Jaque, né? Do poder que Deus dá aos seus filhos, né? Que testemunho lindo nós ouvimos de virada de chave, virada de situação financeira. Deus tira. Como isso edificou a minha vida, irmãos. Edificou essa semana, a Mel mesmo disse, eu com alguns projetos e sonhos dentro dessa área profissional, e eu um pouco preocupado com isso, porque as coisas parece que travam em determinados meses, não acontece, está esperando alguma coisa acontecer, não acontece. Aí ela disse para mim assim: viu, você ouviu o testemunho da Jaque? Ela falou: viu, que palavra que ela deu na minha vida? Ela falou assim: viu, fica tranquilo, porque quando tem que ser, Deus pega, Deus tira, Deus move, Deus coloca, Deus abençoa. Aí eu falei assim: amém, glória a Deus, amém. Isso dá uma tranquilidade, né? Que difícil seria se a gente recebesse mais pressão ainda, né? Por isso que o casal, ele tem que estar andando alinhado nos seus sonhos, seus projetos. Eles precisam conversar sobre isso, né? E essa palavra foi uma tranquilidade. Eu falei assim: é mesmo, né, Mel? Para que ficar preocupado, né? Vamos só fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele, sem dúvida. Que edificação, e como é lindo quando Deus abençoa financeiramente, mas
que bom que o testemunho dela nos mostrou que quando Deus abençoou, quando ela entendeu de fato que ela precisava dar semente à terra e não semente à boca. Ela testemunhou aqui, quando eu parei de comer sementes, Deus começou a trabalhar de forma sobrenatural na minha vida. E é o que está acontecendo com essa cidade. Elas entendem que são autossuficientes, mas Jesus diz assim, viu? Para de achar que você é que está construindo, porque esse ouro que você construiu não vale nada. É de mim que vocês vão precisar, é de mim que vocês vão receber o ouro. Só que o ouro que Jesus está falando também não é um ouro financeiro, tá? Eu só usei este exemplo para falar que o que tem a ver são situações financeiras. Mas esse ouro refinado que passa pelo fogo, ele está falando de santidade, ele está falando de arrependimento, ele está falando de perdão de pecados, ele está falando de restauração sobre a tua vida, sobre a tua casa. Pega de mim a riqueza de verdade, que não é ouro nem prata, mas é a intimidade, a presença, o amor que eu tenho para te oferecer. E continua, versículo 19. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. É como se Jesus dissesse assim, sabe aquilo que eu falei, estivesse numa conversa séria com a gente, sabe aquilo que eu falei sobre vomitar? Então, eu não quero te vomitar, cara. É igual quando você tem uma palavra dura com seu filho, que você vai e pega pesado, tal, e você fala, é isso mesmo, e tal, aí chega no final, começa a bater uma dorzinha assim, eu acho que eu peguei um pouco pesado demais, deixa eu dar uma alinhada nisso aqui. Aí você pega e chama assim e fala assim, viu? Sabe aquilo que eu falei lá sobre vomitar? Entenda uma coisa, Jesus está dizendo, entende um negócio aqui. Eu não quero te vomitar. Eu sou, pode deixar projetado, Bia, para mim? 19. Eu só corrijo a quem eu amo. É a quem eu amo. Amém? Se pois, acho que está acabando a pilha desse aqui. Verde. Ei. Se pois diligente e arrepende-te. Ou seja, reconheça de fato aonde você errou, corrige o caminho, corrige o percurso e vamos junto. Que noite é essa que nós estamos aqui para ouvir o perdão de Deus? E pode avançar para o 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, pode avançar? Não. Volta 19 e 20. 3:19. Pode voltar um. Aí. Eu repreendo e corrijo todos quanto amam. Pode avançar. Está pulando? 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Esse estou à porta e bato é um chamado de Jesus. É um chamado de Jesus para nós abrirmos o nosso coração e receber de fato um Deus que nos corrige, mas um Deus que nos ama.
Um Deus que nos corrige, mas um Deus que nos recebe quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. E nessa noite, nessa última carta, eu queria te convidar, nesse momento, a se colocar de pé. Porque no versículo 21 e 22 está escrito que ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa, a vitória, a salvação, ela está condicionada àquele que vencer. Ao que vencer, ao que vencer. E eu quero dizer que quando nós na igreja dissemos assim, você é mais do que vencedor, eu não quero que você associe isso somente às coisas que você pode conquistar nessa terra, mas você é mais do que vencedor, porque esse pecado, ele não vai te destruir, porque essa maldição de viver longe de Deus não vai permanecer na tua vida, e você, em nome de Jesus, nesta noite, vai receber do Senhor o perdão que você precisa, o recomeço que você precisa. Deus vai restabelecer sobre tua vida a palavra dele, e assim como ele disse àquela cidade, vocês são pobres, cegos e nus, mas hoje eu entrego para vocês a riqueza que o mundo não pode dar. Eu entrego para vocês a visão correta a respeito de si mesmo e a respeito da minha palavra, e eu entrego a vocês hoje vestes novas. Agora vocês não são mais pobres, cegos e nus, mas vocês são ricos segundo a minha palavra. Vocês terão a visão que eu dou a vocês, e vocês terão suas vestes mudadas essa noite. Essa é a palavra do Senhor para nós. Essas são as igrejas. Na próxima semana nós vamos ainda fazer um resumo sobre tudo isso que recebemos, mas nessa palavra de hoje é para aqueles que não querem ser vomitados, irmãos. Essa palavra de hoje é para quem realmente sabe que o Evangelho e a palavra de Deus não é brincadeira, é coisa séria. Prossiga, continue, não deixe nada te desanimar, não deixe nada te jogar para trás, não deixe nada te fazer fracassar, porque o Senhor conta com a gente, irmãos, para continuar pregando o seu Evangelho. O Senhor quer te usar de uma forma sobrenatural e poderosa. E hoje então, se você precisa de um conserto, se você precisa restabelecer a sua comunhão com o Senhor, este é o momento agora.